como superar, ou no mínimo igualar, duas sagas que fizeram enorme sucesso tanto na literatura quanto no audiovisual nas últimas 2 décadas? Como não emular a si próprio, não fazer mais do mesmo, como agradar os fãs e também buscar novos públicos? Bom, eu vou tentar refletir um pouco sobre isso e dizer o que é possível esperar dessas duas grandes séries que estrearam nas últimas semanas e que prometem dar o que falar nos próximos meses. Falo hoje de House of the Dragon e Os Anéis do Poder. Roda a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. É sobre isso que eu vou falar hoje, sobre duas séries, duas grandes produções que prometem dar o que falar, já estão dando muito o que falar. Mas aí você pode estar se perguntando, Luigi, mas aqui no seu canal, a Acrópole, você não fala sobre livros? Você não fala sobre literatura? Sim, é claro, esse canal é sobre livros, é sobre literatura. Mas a gente pode pensar na literatura nos seus mais diversos caminhos. E por que não pensar nas adaptações, sobretudo em tempos em que o audiovisual predomina. Então, vou falar hoje sobre as séries, as minhas impressões das séries House of the Dragon, que é derivada do Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, e também O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, derivada da grande obra do Tolkien. Mas antes de falar sobre essas duas séries, sobre a relação com os livros, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Vou pedir para que você já dê um like aqui no vídeo, que nos ajude, assista a mais vídeos, para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante. A plataforma tem cada vez mais dificultado, os vídeos não têm chegado ao público-alvo, então quanto mais engajamento de vocês, melhor para que vocês também acompanhem o canal e também vocês vão estar me ajudando e fazendo com que esse conteúdo chegue para mais gente. E não se esqueça de ir lá no nosso Instagram. No nosso Instagram tem posts todos os dias, a gente conversa sempre sobre livros. E a gente também tem um grupo de WhatsApp, o link para você acessar o grupo está aqui na descrição do vídeo. Lá a gente faz sorteio de livros, lá a gente tem um clube de leitura que se reúne uma vez por mês para discutir um livro em que a gente lê conjuntamente, beleza? Bora falar dessas duas séries então. Eu estou gravando esse vídeo, pessoal, logo após saírem os 2 primeiros episódios do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, que é uma produção da Prime Video da Amazon, que promete ser uma das maiores produções, se não a maior produção de todos os tempos, fora do cinema. É um investimento, chega a bilhão, na casa de bilhão, eles estão querendo investir e espera-se um enorme retorno nesse investimento. E decidiram então fazer O Senhor dos Anéis. E também já assisti os 2 primeiros episódios do House of the Dragon, que estreou também há alguns dias. Então, assim, são impressões iniciais. Não sei se eu vou acertar, se eu vou falar bobagem aqui, né? Mas são realmente impressões desses 2 primeiros episódios. A gente não tem noção do que vem pela frente, eu também não tenho noção, né? Não tenho acesso, como muitos produtores de conteúdo, a toda uma saga ou toda uma temporada antes de todo mundo, né? Então, vou falar aqui dessa minha impressão dos primeiros episódios. Eu não sei se você já assistiu também. Se você assistiu, comente aqui. Então, eu vou explicar para quem não tem também uma noção do que se trata. Então, vão alguns detalhes sobre cada uma delas. Vou começar por House of the Dragon, que é a nova produção da HBO, que também produziu o Game of Thrones, né, que é uma série que foi adaptada dos livros As Crônicas de Gelo e Fogo, do escritor George Martin. A série foi além dos romances, né? Os livros, eles têm publicados, é uma saga com 5 livros e mais 2 prometidos, e a série, ela
passou a cronologia e tomou decisões por si própria, inclusive desagradando a muitos fãs, e inclusive muita gente não gostou do final da série. Eu também não me agradou, sabe? Eu achei que podia ter tomado outro rumo, mas foi uma série de grande sucesso. Tanto que atrai tanto público que a HBO resolveu continuar fazendo o quê? Adaptando trechos, uma parte de um outro livro do George Martin que se chama Fogo e Sangue. Esse livro foi publicado em 2018 e é sobre um período, uma parte desse livro que a série vai contar pra gente. Então, a narrativa vai se passar em torno de mais ou menos 200 anos antes dos episódios de Game of Thrones. Em torno de 7 a 8 gerações aí que a gente vai ter antes dos acontecimentos que nós já vimos na outra série. E, especificamente nessa série, pelo menos essa é a proposta, né? Que foque na casa Targaryen, né? Por isso, House of the Dragon, a gente sabe que a casa Targaryen é aquela que, então, consegue manipular os dragões, tem uma intimidade com dragões, e são muito importantes os dragões, são figuras, né, que colocam os Targaryen no poder, ajudam a vencer inúmeras batalhas com reinos inimigos para chegar ao Trono de Ferro. Nesses 2 primeiros episódios a gente já viu as tensões que são tradicionalíssimas, né, em Game of Thrones, que essas tensões entre as casas, as tensões pelo poder, a disputa, os jogos políticos, né, ali nos bastidores. E como uma pessoa que pode ser seu amigo agora, pode ser o seu inimigo daqui a 5 minutos. Então isso a gente já consegue ver, a gente já consegue vislumbrar, e parece que a série vai seguir nesse tom. E uma das coisas que eu mais gosto nessa série, que ela difere, por exemplo, depois eu vou falar melhor sobre isso lá no Senhor dos Anéis, é uma série que não encarna um mal absoluto em contraponto a um bem absoluto. As pessoas, elas são corrompíveis, algumas menos, outras mais, algumas dão valores, né, atribuem valores a gestos mais do que a outros, mas a questão de bem e mal, ela é muito relativa na série, então a gente consegue ver isso novamente. Então, assim, a coisa é muito fluida. E a série, né, o autor mesmo, ele não tem medo de matar personagens que são protagonistas, né? Isso outras séries têm muito medo. Uma das grandes críticas, por exemplo, só para estabelecer um paralelo aqui, foi com Stranger Things. A última temporada, agora a 4ª temporada, né, que é a penúltima da série, vai terminar na 5ª. Os autores foram muito criticados, os criadores foram muito criticados por não matarem, por não terem a coragem de se desfazer de personagens-chave. Isso não se passa aqui no mundo de Game of Thrones, né, no mundo de Westeros. Então, esse não é um problema. Então, a gente já vai vendo esse tipo de conluio político que pode resultar em catástrofes para um ou outro lado, dependendo das alianças e das decisões que eles tomam. Outra coisa muito importante que a gente já pôde ver é o protagonismo feminino. Embora a gente viva nessa história também num mundo muito machista, em um mundo muito reservado, dado o poder aos homens, né? E que resta a mulher, por exemplo, ter uma luta do útero, como diz uma personagem, né? A luta que lhe cabe é a do útero. A gente percebe que algumas mulheres conseguem se destacar de maneira muito forte. E a gente já vê o caso da Rhaenyra Targaryen, que é uma parente distante na linhagem que vai chegar até a Daenerys, que a gente vê nas Crônicas de Gelo e Fogo, né? Ela tem uma relação até razoavelmente boa com o pai, tirando a questão da hereditariedade em relação ao trono, o direito ao trono. Então, o pai, não a vê como uma sucessora, até que depois ele a nomeia como sucessora, mas aí isso ainda não a convence. E a gente percebe que ela é muito impulsiva, ela quer ser guerreira, ela resolve um problema no 2º episódio,
de maneira muito rápida, muito direta, muito fácil. A gente pode então já ver aqui muitas das características que a gente vai ver depois na Daenerys lá pra frente nas Crônicas de Gelo e Fogo. E também é um prato cheio para quem gosta dos dragões, né? A gente lá em Game of Thrones, a gente demorou muito para ver os dragões. E aqui não, aqui a gente tem vários dragões e parece que agora a série está respeitando um pouco melhor a relação com a literatura, né? Sendo mais fiéis no quesito personalidade dos dragões, cores dos dragões, os nomes deles. Então está agradando muito esse é um fandom service, né? Quer dizer, está agradando muito aos fãs, sendo fiel pelo menos nesse sentido em relação aos livros, depois das enormes críticas que receberam na outra série. E a gente teve um vislumbre já de algumas outras casas que estão ali, junto dos Targaryens, casas que a gente vai ver depois, né? Os Lannister, os Starks, os Baratheons, entre outros. Tem um evento lá de luta e essas casas estão ali representadas com as suas bandeiras, a gente pode ver isso nos episódios, né? E a gente já vê como a casa Baratheon é bastante aliada à casa Targaryen. Os Baratheon, depois a gente sabe que são eles, lá no início das Crônicas de Gelo e Fogo, são os Baratheon que estão sentados no trono de ferro. Depois a coisa vai mudar, é claro, o poder vai mudar de mãos, vai chegar nos Lannisters, mas a gente consegue já visualizar aí esses acordos, né? E essa fidelidade e depois essa passagem de tocha, digamos assim, que é sempre muito violenta. Pelo menos no livro, gente, esse livro Fogo e Sangue, ele vai focar muito nessa casa Targaryen, sobre a força, a conquista do Trono de Ferro e depois o seu declínio. Então a gente não sabe se a série será fiel a isso, né? A narrativa original do livro. Então, claro, talvez eles podem tomar decisões que sigam para outro caminho, né? Mas inicialmente é aí que a gente tem, né, esse crescimento, essa força e esse declínio. E um declínio a gente já começa a perceber os problemas internos já logo nos primeiros episódios da série, nesses 2 primeiros episódios que nós vimos. Se não houver fidelidade à narrativa em si, até agora não parece ter saído muito, ao menos nós temos uma fidelidade em relação a inúmeros elementos da série. Em relação à linguagem, em relação ao comportamento dos personagens, em relação a toda a ambientação que nós temos nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então, assim, o que nós podemos esperar? Nós podemos esperar, a partir desses 2 primeiros episódios, essa fidelidade. Pelo menos nisso, parece que eles estão sendo muito fiéis. Agora, em relação à narrativa, né? Que é uma das coisas que são discutíveis, né? O que é ser fiel a uma obra literária quando a gente a transpõe para o audiovisual? Há várias maneiras de ser fiel. Pelo menos em uma dessas interpretações, House of the Dragon está sendo fiel. E essa fidelidade ao ambiente, à linguagem, a personagens, a gente também vê em O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, nesses 2 primeiros episódios que ficaram disponíveis, se não me engano, no dia 1º para o dia 2 de setembro, agora de 2022. É uma série muito aguardada, um investimento pesado da Prime Video para trazer de volta esse universo magnífico que o Tolkien criou, que é a Terra-média, né? Tem tantos personagens, tantos povos, tantas histórias, tantas eras diferentes. O Hobbit e o Senhor dos Anéis, que a gente conheceu na literatura e no cinema, ele está na 3ª era da Terra-média. Só que os Anéis do Poder estão na 2ª era. É mais ou menos alguns milhares de anos antes dos acontecimentos de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit. Ou seja, um mundo muito parecido ainda, né? O mundo tem aquela lógica interna, mas os personagens são muito diferentes, com exceção de um ou outro. E nós vamos falar deles daqui a pouco. Os episódios vão ficar disponíveis agora toda sexta-feira até terminar a temporada. Mas em qual livro é baseado, então, Os Anéis do Poder? Na verdade, em nenhum especificamente, tá?
A gente tem aí tanto o Senhor dos Anéis, quanto os apêndices do Senhor dos Anéis, quanto os Contos Inacabados, o Silmarillion. Então há uma compilação de histórias que vão compor esse quadro que nós temos de Os Anéis do Poder. Aqui sim, ao contrário de House of the Dragon, do mundo de Game of Thrones, a gente tem a presença de um mal absoluto, né? A gente tem a presença do Sauron. O Sauron era o mal absoluto lá nas histórias de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit. Aqui ele ainda vai forjar os Anéis de Poder, ou seja, eles ainda não existem. O Um Anel e os anéis que controlam todo, né? Esse um anel que controla os outros anéis, eles ainda não existem, eles vão ser forjados ainda. O Sauron já é visto como um grande mal, ele meio que herda o mal de um outro ser maligno que é derrotado e ele acaba se personificando esse mal. Só que ele está escondido. E também, como a gente vê em O Senhor dos Anéis, a gente vai vendo algumas manifestações de que esse mal, na verdade, ele está só adormecido, ele está voltando pouco a pouco e deixa as pessoas, então, bastante alertas. Quanto aos povos, a gente já pode ver, né, povos como os elfos, a gente já pode ver os orcs que estão ali, e inclusive a gente vê os pés peludos, que são os mais próximos que a gente tem dos hobbits. Os hobbits, gente, enquanto povo, ainda nem existe nessa segunda era. Eles são o povo originário, o povo antecessor, né? São antepassados dos hobbits. E assim, eles estão perfeitos na obra, porque assim, um bom hobbit é aquele hobbit que consegue irritar, pelo menos a mim. Eu acho os hobbits maravilhosos, mas ao mesmo tempo extremamente irritantes. Desculpa, eles são um pé no saco, tem hora. E os pés peludos já mostram que são assim também. São pessoas muito boas, muito queridas, mas são chatos, né, e irritantes. Então, só para vocês verem, aí já está uma grande fidelidade que nós encontramos nessa série. E nós temos dois personagens, pelo menos, além do Sauron, nós temos dois personagens que vão aparecer lá em O Senhor dos Anéis. Você fala assim, mas espera, não foram milhares de anos antes? Como é que essas pessoas estão vivas? São dois elfos, né, gente? A Galadriel e o Elrond. E me parece que a Galadriel, se tiver uma protagonista aqui, vai ser ela. A Galadriel, que é aquela mulher enigmática, incrível, sábia que nós vemos em O Senhor dos Anéis. Aqui ela está em busca de vingar o irmão que foi morto por Sauron. Então ela está buscando essa vingança. Ela tem uma responsabilidade muito grande, essa atriz que está interpretando a Galadriel, porque ela está interpretando um personagem que ninguém mais, ninguém menos que Cate Blanchett interpretou. Ou seja, não é tarefa fácil. Não me convenceu muito nesses dois primeiros episódios. O Elrond um pouco mais, ela um pouco menos, mas nós temos aí um protagonismo feminino, né? Então a gente, de acordo com os tempos, né, a gente tem um protagonismo feminino que parece aí que vai tomar conta da série. Duas pequenas questões que eu vou apontar aqui, não é nenhuma crítica à própria Galadriel, nem à atriz, eu vou até tirar, acho que deu pouco tempo para conhecer ainda, então não vou falar sobre isso, mas eu acho que tem duas questões aí que já me incomodaram. Há um elfo que tem uma relação com uma humana, tem uma paixão com uma humana, que a gente já viu também lá no Senhor dos Anéis. Ao contrário do Senhor dos Anéis, que parece que desde a primeira cena os atores têm uma química muito forte, os personagens e os atores uma química muito forte, aqui me parece extremamente forçado, não gostei ainda, vamos ver se me convence, né? Tenho ouvido também muita gente falando mal do casal, uma coisa que também eu acho que está sendo unanimidade aí, ou pelo menos a maioria dos fãs não gostou, né? E um problema do Senhor dos Anéis, né, de todo esse universo da Terra-média, é o número excessivo de personagens. A gente tem muitos personagens, muitos núcleos diferentes. E retratar todos esses núcleos no mesmo episódio pode custar caro para a série, porque muda muito de foco e parece que o episódio não avança. Vamos ver se essa sensação ainda as pessoas vão ter nos próximos episódios.
Nesses 2 primeiros, eu tive isso, mas é o início ainda, né? Então não dá pra criticar totalmente, mas é um problema, é um risco, e vamos ver como é que a série vai lidar com isso. Também falando sobre a questão de fidelidade, eu acho que até agora tá muito fiel na construção de ambientação, de narrativa, parece que há um estudo muito grande, e vamos ver se vai conseguir manter o grande nível que eu acho, né? Embora os filhos, né, os sucessores do Tolkien não tenham gostado do que viram, pelo menos a mim, a obra do Peter Jackson foi primorosa, né? Os 3 filmes de O Senhor dos Anéis, tanto que ganhou 17 Oscars somando os 3 filmes, né? A trilogia. O Hobbit foi legalzinho, digamos assim, achei que já foi caça-níquel, alongando uma história para 3 filmes, que era uma história que não precisava ter 3 filmes. Em um você resolvia, em um filme um pouquinho mais longo, você resolveria tudo. Então o que esperar? Eu acho que dá para esperar coisa muito boa também aqui dos Anéis do Poder. Analisando, se eu tiver que escolher qual eu gostei mais a partir desses primeiros episódios, eu digo pra vocês que eu gostei um pouquinho mais do universo do Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo. Embora eu seja um fanático, adoro o trabalho do Tolkien, chegando até a escrever artigos, um artigo, durante o meu mestrado, se eu não me engano, sobre O Senhor dos Anéis, aquela trilogia maravilhosa, né? Aquela edição maravilhosa que os 3 livros juntos, né? Então, eu não li toda a obra do Tolkien sobre a Terra-média, mas li alguns e gosto demais. Então, talvez seja um fã muito exigente aí falando sobre isso. Como eu li, não cheguei nem a terminar o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, então eu não sou um apaixonado por esse universo na literatura. Eu não explorei, na verdade, direito ainda. Eu preciso dar uma chance e explorar melhor. Tanto que agora, por causa da série, eu encomendei o livro Fogo e Sangue. Deve chegar essa semana. E eu vou ler e vou resenhar o livro para vocês aqui no canal. Beleza, gente? É isso. Diz pra mim, você gosta desses 2 universos que são riquíssimos, que tem muita coisa parecida e também muita coisa diferente uma da outra, né? Um do outro? Escreva aqui nos comentários. Você leu os livros? Quais livros você leu? Você está assistindo as séries? Você vai assistir as séries? Escreva aqui nos comentários o que você está achando, beleza? Talvez você esteja vendo esse vídeo muito depois de eu tê-los gravado. E aí, talvez alguma crítica aí você vai me perdoar, porque, né, eu estou fazendo um vídeo ainda nos primórdios das séries. Beleza, gente? É isso. Fico por aqui, então. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.